concurso do Saber Direito desta semana é sobre controle da administração pública. Veja o que diz a Constituição Federal de 88 sobre o controle interno e o controle legislativo. O professor Igor Maciel também fala sobre a aplicação dos remédios constitucionais e sobre os atos de improbidade administrativa. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor Maciel, sou procurador do município de Porto Alegre, advogado e professor. Hoje nós vamos começar o programa Saber Direito com o tema Direito Administrativo. Ao longo dessa semana nós vamos falar de vários conteúdos que são bastante importantes tanto para quem vai atuar aí na parte prática mesmo, enquanto advogado, também quem é servidor público e precisa analisar de certa forma o controle da administração pública, como também para quem está fazendo concursos públicos, também é um assunto bem importante, inclusive para a prova da OAB. A gente vai discutir hoje o controle da administração pública. São temas relacionados, meus amigos, tanto com o controle interno da administração pública, temas relacionados com o controle pelo Tribunal de Contas da União, como funciona o controle pelo Tribunal de Contas da União. Também vamos discutir a lei de improbidade administrativa e, de certa forma, os controles judiciais dos atos administrativos, passando, é claro, pelo mandado de segurança, pelo habeas data, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública. Essa é a linha do que a gente vai discutir essa semana e a gente já vai começar daqui a pouquinho com a nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o controle interno da administração pública e também sobre o controle externo. Qual é a diferença entre ambos? Basicamente, meus amigos, quando eu falo de administração pública, é natural que a gente pense ali no artigo 37 da Constituição Federal, que fala dos aspectos gerais da administração pública, principalmente ali no caput do artigo 37, quando ele fala do nosso famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, enquanto princípios da administração pública. Ora, então, isso quer dizer que quando eu falo dos princípios que regem a administração pública, todas as normas de direito administrativo e também toda a atuação dos agentes públicos devem se basear nesse artigo 37. Isso quer dizer que quando eu falo de um procedimento licitatório, quando eu falo de uma contratação de um servidor público, de um concurso público, ou de uma licitação, ou de uma contratação direta por dispensa ou por inexigibilidade, de certa forma, todas essas normas vão irradiar a partir desses princípios da administração pública. Agora, por que é importante a gente estudar o conteúdo que a gente vai ver ao longo dessa semana? Porque quando eu falo dos princípios e das próprias normas que regem o direito administrativo, eu preciso saber como eu faço para controlar o agente público. E é exatamente essa a lógica da nossa aula de hoje e das seguintes que vão vir. A discussão sobre como eu faço para controlar a administração pública, para saber se o administrador está, de certa forma, cumprindo esses princípios da administração pública, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para a aula não ficar muito chata, muito repetitiva, eu vou começar com um exemplo. Imagine que um belo dia, o prefeito de um determinado município, ele está em conluio com o presidente da comissão de licitação, juntamente com o empresário. O objetivo deles é fraudar a licitação, fazer uma contratação direcionada pelo município. Vamos supor que uma revista de grande circulação tenha descoberto essa fraude, tenha percebido essa situação que aconteceu e tenha, de certa forma, divulgado nas suas redes sociais ou na própria revista, na edição semanal da revista. A pergunta é, o que nós podemos fazer? Como eu faço para, de certa forma, anular esse ato lesivo à administração pública? Ora, a gente pode falar em uma ação popular, a gente pode falar em uma ação civil pública, a gente pode falar em um controle pelo Tribunal de Contas, a gente pode falar pelo controle interno da administração, ou no controle interno da administração. Então, a gente vai começar com a primeira das hipóteses, que é exatamente a possibilidade de a própria administração pública controlar esse ato, que é ilegal, que tem alguma coisa irregular por ali. Então, a gente começa discutindo exatamente isso. Eu tenho o controle interno da administração pública, que pode ser feito através, por exemplo, da ouvidoria geral do município, ou da controladoria geral do município, ou da própria procuradoria geral do município.
A ideia é que qualquer pessoa pode ir lá no município e fazer uma denúncia. Eu faço uma denúncia administrativa, faço um requerimento administrativo, provando essa denúncia e pedindo para que o próprio administrador público reveja esse ato, para que o próprio administrador público anule esse ato lesivo ao patrimônio público. Ora, então essa é uma das hipóteses. Outra hipótese que a gente pode falar, isso eu falei do controle interno, feito pela própria administração pública. Outra hipótese que a gente pode falar é a possibilidade do controle legislativo dos atos do Poder Executivo. O Poder Executivo vai praticar um ato e o próprio Legislativo, ele vem, de certa forma, para controlar esse ato. E a terceira forma é o controle judicial. Vamos começar falando um pouco, na aula de hoje, sobre o controle interno. Depois a gente vai falar um pouco sobre o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da União. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. O primeiro ponto que a gente vai falar é exatamente sobre a súmula 346 do Supremo. Eu peço que você me acompanhe hoje com o seu vade-mecum na mão, para que a gente possa, de certa forma, ir grifando alguns dispositivos que eu reputo muito importantes. O primeiro deles é essa súmula 346 do Supremo. É a súmula que diz que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ora, isso quer dizer então, meus amigos, que a própria administração pública, verificando que há uma ilegalidade naquele ato, que há um conluio, naquele meu exemplo, entre o prefeito, o presidente da comissão de licitação e o empresário, a própria administração pública pode vir e declarar a nulidade desse ato. Eventualmente, o próprio prefeito pode anular, ou, enfim, tudo bem que foi um ato praticado pelo prefeito, mas se a gente imaginasse um exemplo entre apenas o presidente da comissão de licitação e o empresário, o prefeito, então, que é uma autoridade superior administrativa, toma conhecimento daquela situação que está acontecendo e ele vai e anula aquele ato nos termos da súmula 346 do Supremo. É importante, contudo, que a gente saiba diferenciar de forma muito clara a diferença entre anulação e revogação do ato administrativo. Por que eu falo isso? Porque a súmula 473 do Supremo, né, o Supremo tem duas súmulas para falar mais ou menos a mesma coisa, de certa forma. A súmula 473 do Supremo, ela já fala tanto da possibilidade de a administração pública anular esse ato administrativo que é ilegal, que tem alguma falha, que tem algum problema ali grave, insanável, como ela também fala da possibilidade de revogar o ato. Eu peço que você acompanhe, no seu vade-mecum, o conteúdo da súmula 473, que diz: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. O que eu quero dizer, então? A administração pública, se ela verifica uma ilegalidade, se existe ali um ato ilegal, tá? Se existe ali uma ilegalidade, a administração pública ela vai poder anular esse ato administrativo. E a anulação, entenda, ela tem efeitos retroativos. Ela tem efeitos como se o ato jamais tivesse existido. A ideia é exatamente essa. Se existe ali uma ilegalidade, se um determinado administrador público praticou um ato ilegal, a administração pública, internamente, no controle interno, no controle administrativo dos seus atos, verifica aquela ilegalidade e o próprio gestor anula aquele ato. Percebam que a própria súmula 473 diz que a administração pode anular seus próprios atos porque deles não se originam direitos. A lógica, então, é que se é um ato ilegal e aquele empresário estava em conluio com o presidente da comissão de licitação, ainda que lá na frente o contrato seja celebrado, veja que se aquele empresário estava em conluio, se ele estava de má fé, naturalmente eu vou sim poder anular todo o ato administrativo que originou aquele contrato e, naturalmente, eu vou também anular o contrato. Essa é a ideia geral. Claro, existem algumas nuances bem pontuais, mas eu quero primeiro explicar para você a lógica desse controle, depois a gente aprofunda alguns temas mais específicos. Mas, dando continuidade na súmula 473, pode a administração também revogar os atos administrativos, agora, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Ora, então, diferentemente da anulação, que foi originada em razão de um ato ilegal e, portanto, ela não origina direitos, né, ou não há direito adquirido a um ato ilegal, nós temos aqui a revogação, que é uma outra ideia, é uma outra lógica. Na lógica da revogação, a própria administração pública também controlando seus próprios atos, o ato que foi praticado era um ato legal, era um ato que estava todo certo, era um ato que não tinha problemas. Mas um belo dia, o gestor público percebeu que mudou a situação fática. Um belo dia, o gestor público percebeu que não havia mais interesse na manutenção daquele ato. Um belo dia, o gestor público percebeu que não há conveniência ou oportunidade para manter aquele ato vigente. Então, o que o gestor público faz? Ele pode revogar o ato administrativo. Perceba que esse ato ele tem validade, tá? Ele é legal, ele estava todo certo, mas ele deixa de existir a partir do momento que foi revogado. Portanto, os efeitos dessa revogação vão ocorrer do momento da prática desse ato que revogou para frente, né? São efeitos aí ex nunc. Tranquilo? Então, em resumo, a administração pública pode sim anular seus próprios atos quando há uma ilegalidade. É sim possível que a própria administração pública faça esse controle interno e anule seus próprios atos, sem problema nenhum, nos termos da súmula 473 do Supremo. Qual é a lógica desse controle? Está na própria manutenção e fiscalização pela sociedade dos princípios básicos aí do direito administrativo. Ah, professor, mas eu estou num município, tá? Um município pequeno, que ele não tem uma legislação interna do processo administrativo. Então, professor, eu estou verificando aqui que eu estou vendo que vai ter um grande problema na licitação, estou vendo que tem ali alguma coisa de muito errada naquela licitação, e, professor, onde tem fumaça tem fogo, então eu acho que tem problema ali, e eu quero fazer uma denúncia. Mas a legislação interna do município não tem nenhum dispositivo que diga o procedimento desse controle. Não tem nenhum dispositivo que fale qual é o prazo ou como é que funciona. E aí? Meus amigos, não se preocupem. Aqui, toda essa nossa discussão, de certa forma até um pouco teórica, de certa forma até um pouco chata, e eu já te peço desculpas porque eu te prometo que os próximos conteúdos vão ser mais interessantes e mais divertidos até, são conteúdos mais práticos, mas aqui eu estou falando com base no direito constitucional de petição. Ou seja, o simples fato de eu ter aquele direito de petição, eu já posso provocar a administração pública para que ela faça lá o seu controle interno, não há problema algum nesse sentido. Tranquilo? O fato é que tanto eu posso ter o controle da legalidade do ato, que é exatamente essa discussão que a gente está tendo, né? A conformidade do ato administrativo com a legislação, com o ordenamento pátrio, né? A discussão envolvendo lá o próprio princípio da legalidade, mas eu posso também ter um controle de mérito do ato administrativo, um controle envolvendo a parte discricionária da atuação do gestor. Claro, quando eu falo do controle da legalidade do ato administrativo, eu posso tanto ter um controle interno da administração pública, posso ter um controle pelo Poder Legislativo, também da legalidade, e posso ter um controle judicial da legalidade desse ato, como a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas, quando eu falo do controle de mérito do ato administrativo, apesar de ser um pouco polêmico isso que eu vou falar agora, eu entendo que esse controle de mérito, em essência, apenas pode ser feito pela própria administração pública. É a própria administração quem vai verificar a possibilidade, por exemplo, de revogação do ato administrativo. Como assim, professor? Todo mundo sabe que a gente vive no Brasil ainda os efeitos disso, da pandemia do coronavírus. E aí você imagina a seguinte situação. Você imagina que um belo dia a administração pública contratou a locação de veículos, locação de carros. Fez um contrato lá, estava todo certo, lícito, todo ok, todo bacana o contrato.
e fez um contrato de 10 milhões de reais para aluguel de carros. O problema é que quando a administração pública fez esse contrato aí de 10 milhões de reais, o que aconteceu? Veio a pandemia do coronavírus. E aí, o que as administrações públicas todas fizeram? Todo mundo, e aqui eu posso me incluir de certa forma, porque eu atuei nessa situação enquanto procurador do município de Porto Alegre, nós partimos para um ataque em todas as despesas, exatamente para reduzir as despesas do poder público, reduzir os custos do erário. Afinal de contas, se os servidores estavam em home office, né, até por uma decorrência natural da pandemia, se os serviços estavam sendo, de certa forma, reduzidos presencialmente, qual era o sentido de eu ter um aluguel de carro se ninguém estava saindo de um lugar para o outro por conta da administração pública? Então, foi necessário, e aqui imaginando, voltando para a situação hipotética, foi necessário, muitas vezes, que esse administrador público, ele precisasse revogar o ato, revogar o contrato, revogar essa contratação que foi feita do aluguel de carro. Por quê? A situação fática mudou. Não é mais conveniente ou oportuno manter um contrato de aluguel de 10 milhões de reais em carros, se os carros não estão sendo usados. Perceba que aqui não há nenhum tipo de ilegalidade no contrato. Foi lícito, foi todo certo, não há nenhum indício de nada envolvendo alguma arbitrariedade. Mas, por uma questão de conveniência e oportunidade, decidiu o gestor revogar o contrato. Pois bem, o que a gente pode dizer, então, na sequência, né, depois que a gente analisou essa regra geral do controle interno da administração pública? Eu acho que a gente pode voltar, não sei se você está me acompanhando, mas eu acho que a gente pode voltar para o primeiro exemplo que eu dei. Aquele exemplo onde o prefeito estava em conluio com o presidente da comissão de licitação e, junto com um empresário, para desviar recurso de uma determinada licitação, para fazer uma contratação muitas vezes irregular. A revista de grande circulação descobriu e publicou isso. A primeira situação que a gente viu foi a possibilidade de a própria administração pública fiscalizar esse ato. Um controle interno, como a ouvidoria, a controladoria geral, ou a própria administração pública, através da própria Procuradoria Geral do município, também a gente tem essa função. Pois bem, mas vamos imaginar que essa mesma pessoa que descobriu isso, ou que leu a revista e se sentiu tentado ou se sentiu, de certa forma, engajado a fazer uma denúncia, ela decida não denunciar internamente, porque ela pensa que na cabeça dela isso não funciona. Ela quer fazer uma denúncia para algum tipo de controle externo. Ela quer que alguém de fora da administração pública fiscalize esses atos. Veja que nós temos a possibilidade, sim, de fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, para que o Ministério Público faça uma investigação, instaure um inquérito civil e, a partir daí, o próprio Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública. É o que a gente vai discutir em outro momento do curso, não agora. Vou falar dos requisitos, como funciona, né, se tem pedido liminar, se não tem, se tem multa, se não tem. A gente vai discutir essa possibilidade da ação civil pública. Mas, voltando um pouquinho, a ideia é que eu posso também fazer a denúncia para o Ministério Público para que o Ministério Público investigue, para que o Ministério Público instaure, de certa forma, um inquérito civil e averigue se isso é verdadeiro ou não, as informações dessa denúncia. Outra coisa que essa pessoa pode fazer, né, essa pessoa que leu ali a revista, está engajada em proteger o patrimônio público, outra coisa que ela pode fazer é fazer uma denúncia perante o Tribunal de Contas. E aqui é interessante que a gente leia o artigo 70 da Constituição Federal. Porque o artigo 70, e aí eu peço que você abra seu vade-mecum na Constituição Federal, ele fala muita coisa e seria até uma displicência minha ler ou falar com você sobre esse conteúdo sem ler o artigo 70. Então vamos lá, vai ficar um pouco chato, mas não tem problema, é importante para a gente evoluir o conteúdo. O artigo 70 diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Vejam, portanto, que o artigo 70 ele fala do controle interno da administração pública, mas diz que o controle externo vai ser exercido, vamos ler de forma mais genérica, vai ser exercido pelo poder legislativo. Ou seja, é o poder legislativo do município que vai fiscalizar a atuação do prefeito. É o poder legislativo estadual, a Assembleia Legislativa, que vai fiscalizar a atuação do governador. É o Congresso Nacional que vai fiscalizar a atuação do presidente da República. E vejam que esse controle ele vai além do LIMP. Ele vai além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele fala, no próprio dispositivo do artigo 70, peço que você abra novamente esse dispositivo, ele fala em legalidade, ok, mas ele fala em legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncia de receitas. Portanto, a Constituição também está interessada, meus amigos, que o Poder Legislativo fiscalize essa parte envolvendo a aplicação errada de recursos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um determinado gestor público vai fazer uma festa de celebração pelos 50 anos do município. Não tem nada de errado nisso. Ele fez todos os procedimentos licitatórios, todos ok. Mas lá no final, o Tribunal de Contas fiscalizou e percebeu que o banheiro químico, que o aluguel era R$100, o município alugou por R$3.000. A licitação foi toda certa, o procedimento foi todo ok. Mas a forma não quer dizer nada por si só, pessoal. A forma, a formalidade do procedimento licitatório tem o objetivo de estabelecer a melhor contratação para a administração pública. Então vejam que mesmo nessa hipótese, que o procedimento licitatório foi todo ok, o Tribunal de Contas, aqui nesse artigo 70, no finalzinho, ele fala que também vai poder analisar a economicidade dos gastos públicos. O parágrafo único desse artigo 70 já diz quem precisa prestar contas para o Poder Legislativo, né? Quem precisa prestar contas. Quem precisa prestar contas, nos termos desse parágrafo único do artigo 70, meus amigos, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, falou em dinheiro público, o Tribunal de Contas vai fiscalizar. Falou em dinheiro público, a pessoa recebe dinheiro público, ela vai prestar contas para o Tribunal de Contas. Então, a lógica vai um pouco além da administração pública direta e indireta. Envolve também as pessoas que recebem aí o recurso público de alguma forma. Mas, professor, se a Constituição Federal, no artigo 70, fala de Congresso Nacional, por que o senhor fala tanto de Tribunal de Contas? Se o artigo 70 fala de Congresso Nacional. Não entendo por que essa vontade de falar em Tribunal de Contas o tempo todo. Meus amigos, abram o artigo 71 da Constituição. O artigo 71, ele já fala exatamente que esse controle exercido pelo Poder Legislativo, esse controle exercido pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, no caso da Constituição Federal, esse controle externo será exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Ora, então, se eu recebo dinheiro da União Federal, a fiscalização vai ser feita pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Se eu recebo dinheiro que a verba é do Estado, né, é estadual, eu vou sofrer uma fiscalização pela Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. E se eu recebo dinheiro do município, né, se a verba é municipal, eu também vou ser fiscalizado, dessa vez pela Câmara Municipal de Vereadores, mas com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado também. Tá bom? Vamos abrir
o artigo 71 para a gente poder ler alguns incisos. Ele é bem longo, mas não vale a pena a gente ler todo ele, mas alguns dispositivos são essenciais. O caput já diz que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Opa! Então, o Tribunal de Contas da União vai auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização dos recursos públicos. O Tribunal de Contas do Estado vai auxiliar as assembleias legislativas e as câmaras municipais na fiscalização aí do repasse de recursos estaduais ou municipais. E é interessante porque o Tribunal de Contas, ele, apesar de se chamar de tribunal, ele não tem natureza judicial. Não é um controle judicial, tá? Fiquem atentos a isso. Ele se chama tribunal, ele tem ministros, né? A composição é com ministros do Tribunal de Contas da União, que lembra um tribunal superior, de certa forma. No TCE, Tribunal de Contas do Estado, eu tenho uma composição com conselheiros, que também lembra um tribunal local, mas ele não tem natureza judicial. A decisão final do Tribunal de Contas, ela é um título executivo extrajudicial, tá? Então, o Tribunal de Contas julgou, apreciou os processos, né? Apreciou ali a situação, a destinação do recurso público e, no final, aquela decisão do Tribunal de Contas vai ser constituída em um título executivo extrajudicial. Tudo bem? Mas, professor, tudo bem que se chama tribunal. Lembra bem o Tribunal Superior, a composição, tudo. Mas o senhor está me dizendo que, apesar de fiscalizar, apesar de julgar, apesar de analisar e, naturalmente, ainda não foi falado, mas condenar o administrador público, né, seja a ressarcir esse dinheiro que ele gastou de forma irregular, seja pagar uma multa, já dando aqui um pouco do spoiler do que a gente vai falar já já, me parece que esse procedimento no Tribunal de Contas, ele é bem complexo. E de fato é, meus amigos, de fato é. É um procedimento que lembra muito um processo judicial. É um procedimento que você precisa, sim, você gestor público, você que está sofrendo ou passando por uma fiscalização do Tribunal de Contas, você precisa, sim, atuar com especificação, você precisa se dedicar àquele procedimento, porque ele tem algumas especificidades que são bastante peculiares. Então, se eu tenho um procedimento que vai condenar o administrador a devolver dinheiro público, se eu tenho um procedimento que vai condenar o administrador a pagar uma multa, se eu tenho um procedimento que vai, naquele meu exemplo há pouco, fiscalizar se o banheiro químico custa R$100 ou R$2.000, é natural, como tudo no direito administrativo, que eu ofereça para esse investigado, que eu ofereça para esse representado, para que eu ofereça para esse, entre aspas, réu no processo no Tribunal de Contas, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Veja, o direito administrativo é assim. Eu não posso aplicar uma sanção sem direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Aqui, direito fundamental que está aí no artigo 5º da Constituição. E é por isso que eu já peço para você abrir o seu vade-mecum na súmula vinculante número 3 do Supremo. Essa súmula vinculante, pessoal, ela diz exatamente isso. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa. Opa! Tudo bem, tem mais coisa aí nessa súmula vinculante 3. Mas vejam que, como tudo no direito administrativo, se eu vou ter um procedimento no Tribunal de Contas da União, eu preciso assegurar o contraditório e a ampla defesa dessa pessoa que está sofrendo esse processo. Vamos ler o dispositivo todo. Olha só, súmula vinculante 3 do Supremo. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
Isso é uma outra competência do Tribunal de Contas que a gente vai até passar já já, bem rápido, uma discussão prevista na Constituição Federal. Mas o que eu quero que você entenda é que, pela lógica, se eu vou fiscalizar, o Tribunal de Contas vai fiscalizar, se o banheiro químico custa R$100 ou R$3.000, ele precisa dar o direito da empresa se manifestar. Ele precisa dar o direito do gestor público se manifestar. Aí você pergunta, professor, mas não faz sentido. Está na cara que tem coisa errada. Todo mundo aluga um banheiro químico a R$100. O gestor está alugando a R$3.000. Não faz sentido. É claro que tem que punir. Tudo bem. Eu até entendo esse pensamento. Mas existem situações que vão além. Existem situações que são um pouco precisando analisar, de certa forma, o caso concreto. Imagine, por exemplo, que houve um carnaval, eu estou no município que tem carnaval, e dentro do carnaval, todos os banheiros químicos da cidade foram alugados para a iniciativa privada. Ou seja, eu não tenho banheiro químico na cidade naquele período. E eu preciso alugar. É natural que o preço suba. Entende o que eu digo? É possível que eu tenha um argumento, digamos assim. É possível que o gestor público tenha um argumento, tenha uma defesa. E é por isso que, nos termos da súmula vinculante 3, não pode o Tribunal de Contas punir esse administrador público sem antes ofertar esse contraditório, sem antes ofertar esse direito à ampla defesa, para poder ouvir o que o interessado tem a dizer. Naturalmente, se é uma súmula vinculante, se o Tribunal de Contas da União ou o Tribunal de Contas do Estado, de algum Estado, descumpre esse dispositivo, vai caber, inclusive, aquela discussão relativa à reclamação constitucional que você estuda lá no processo civil. Tranquilo? Tudo bem, professor. Entendi a lógica geral do Tribunal de Contas, entendi que ele é uma espécie de controle externo, né, auxiliar do Congresso Nacional, para fiscalizar ali as contas de quem mexe com dinheiro público. Agora, para que a gente possa evoluir aqui o conteúdo e, de certa forma, para que a gente possa evoluir na própria discussão sobre o Tribunal de Contas, eu peço que você abra novamente o artigo 71 da Constituição Federal para que a gente possa ler cada um dos incisos. Não todos, mas pelo menos alguns que eu reputo que são importantes. Então, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. É interessante, e a gente precisa refletir sobre isso, tá, pessoal? O Tribunal de Contas, ele aprecia as contas do Presidente da República. Inciso 1. E ele julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro público. O que isso quer dizer, meus amigos? Se eu estou falando das contas prestadas pelo Presidente da República, atenção, se eu fosse examinador da sua prova, se você vai fazer um concurso e eu sou o examinador da sua prova, essa é uma questão que eu vou colocar. Percebam que o Tribunal de Contas, ele não julga as contas do Presidente da República. O Tribunal de Contas, ele aprecia as contas, ele analisa as contas, ele faz um parecer sobre as contas, ele faz um relatório sobre as contas, ele aponta o que ele entende que está certo e o que ele entende que está errado. Mas o Tribunal de Contas não julga as contas do Presidente da República. Quem vai julgar as contas para dizer se aprova ou não aprova as contas do Presidente da República é o próprio Congresso Nacional. Compete ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 71, inciso 1 da Constituição,
apenas e tão somente apreciar as contas prestadas pelo presidente da República. Diferentemente, quando eu tenho a situação de demais administradores de dinheiros públicos, quando eu tenho a situação de demais ordenadores de despesa, né, ordenadores de despesas, e aqui eu posso falar, por exemplo, do presidente do Banco do Brasil, né, que é uma sociedade de economia mista, ou o presidente da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, ou o presidente do INSS, que é uma autarquia pública federal, ou até mesmo posso falar aqui de fundações públicas, posso falar de autarquias, posso falar de universidades federais, que são fundações públicas. Ou seja, os demais administradores de dinheiros públicos federais, diferentemente do presidente da República, terão sim suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas da União. É o próprio TCU quem vai dizer se as contas estão aprovadas ou reprovadas, ou até mesmo aprovadas com ressalvas. Entenda, quem julga as contas do presidente da República não é o TCU. Quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Cabe ao TCU, no caso do presidente da República, tão somente apreciar as contas, fazer um relatório, fazer um parecer e remeter ao Congresso para que o Congresso julgue. É diferente dos demais responsáveis e administradores de dinheiros públicos. Nestes casos, né, dinheiro público federal, cabe ao TCU exatamente julgar as contas desses administradores, dizendo já de imediato se as contas estão aprovadas ou reprovadas, ou aprovadas com ressalva, aplicando multa e por aí vai. Dando continuidade, então, a gente pode ler também o inciso 3º do artigo 71. O artigo 71, inciso 3, traz uma outra competência do TCU que é extremamente interessante. Imagine você que o seu José, ele é servidor público, técnico administrativo, da Universidade Federal da Bahia. Ele é técnico administrativo, está lá lotado em Salvador há 40 anos. Um belo dia, o seu José entende que tem direito à aposentadoria. Ele vai até o Departamento de Recursos Humanos da Universidade Federal e dá entrada no pedido de aposentadoria, demonstrando os seus requisitos, né, os requisitos para aposentadoria. Após o Recursos Humanos da universidade apreciar ou analisar a documentação, o próprio DRH submete ao reitor da Universidade Federal da Bahia o ato e quem aposenta o seu José, o ato de aposentadoria do seu José, é editado pelo próprio reitor da Universidade Federal da Bahia. Mas veja que esse ato de aposentadoria, ele precisa ser, nos termos do inciso 3º do artigo 71, apreciado pelo Tribunal de Contas da União. Ou seja, o reitor da Universidade Federal da Bahia manda todo aquele processo administrativo para o TCU, para que o TCU homologue aquela aposentadoria. O artigo 71, inciso 3º da Constituição, fala exatamente isso. Ele diz que cabe ao TCU apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Eu vou ver se lá no começo você passou no concurso público, como é que foi o concurso, se o seu ato de admissão foi ok, a qualquer título na administração direta e indireta, bem como, e aí já pulando um pouco para o final, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Então, mais ou menos essa a ideia dessa atuação do Tribunal de Contas. Agora, seguindo ainda no artigo 71, existe um artigo que é absolutamente polêmico, que é o artigo 71, inciso 10. Ele diz, veja, a gente já falou do julgar as contas de administradores públicos, apreciar as contas do presidente da República, falamos dos atos de aposentadoria e pensão, né, da fiscalização desses atos, né, de certa forma, da apreciação desses atos. Beleza. Tem outros incisos, né, que eu até peço que você leia com calma o artigo 71 e os seus incisos depois, mas o mais polêmico, principalmente para provas de concursos, é o artigo 71, inciso 10, que diz que cabe ao Tribunal de Contas sustar, se não atendido, a execução do
ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ou seja, se eventualmente o administrador público está praticando um ato administrativo ilegal, lembra daquele meu primeiro exemplo do prefeito que estava em conluio com o presidente da comissão de licitação, com o empresário, e que eles juntos tentaram burlar o procedimento licitatório? Eu li a revista de grande circulação, fiz uma denúncia no TCU. O próprio TCU deu uma liminar, é possível liminar no âmbito do processo do TCU, para sustar o ato administrativo. Isso é possível. Vejam que o artigo 71, inciso 10, ele diz exatamente isso. Pode o Tribunal de Contas sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Mas, professor, por que que isso é polêmico? Porque, meus amigos, a grande pergunta é: eu entendi, professor, que o TCU pode sustar ato administrativo. Mas e se a discussão não envolver um ato? Não é um procedimento na licitação, não é um ato dentro do procedimento licitatório. A discussão está envolvendo, professor, um contrato já celebrado. Se eu já tenho um contrato celebrado, pode o Tribunal de Contas sustar o contrato administrativo? Não, não pode. O artigo 71, inciso 10, ele deve ser complementado, ou ele deve ter a sua leitura complementada com o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, que diz: no caso de contrato, veja, o inciso 10 falava de ato, o parágrafo 1º fala: no caso de contrato, o ato de sustação deverá ser adotado diretamente pelo Congresso Nacional. É o próprio Congresso Nacional quem vai sustar um contrato, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. A lógica, portanto, é que o TCU susta atos administrativos, mas no caso de contrato, quem vai sustar é o próprio Congresso Nacional. É interessante que o parágrafo 2º desse artigo 71 diz que se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo 1º, não sustarem o contrato, nesse caso, o tribunal decidirá a respeito. Mas veja que a Constituição fala que o TCU vai decidir a respeito, mas a lógica não é que o TCU vai sustar um contrato. Quem susta o contrato é o Congresso Nacional. O TCU susta atos. Ah, professor, mas e se o Congresso não sustar o contrato? O TCU decidirá a respeito. Veja que não há a lógica na Constituição de que é o TCU quem vai sustar o contrato. Tranquilo? Esse, sem dúvida, é um dos pontos mais polêmicos, eu diria. Meus amigos, é importante que a gente saiba também que cada lei, ela vai ter uma repetição, eu diria, do comando constitucional quanto ao controle. Então, é bastante comum que a Lei 8666, por exemplo, a Lei de Licitações, ou até mesmo a nova Lei de Licitações, que já está, quando a gente grava essa aula, ela já está no forno, né, já está quase para sair, mesmo a nova Lei de Licitações, ela também coloca lá no projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado, vários dispositivos sobre o controle da administração pública pelo Tribunal de Contas. Especificamente, o artigo 113 da Lei 8666, que é a lei que está vigente hoje, enquanto a gente grava, mas é claro, se você assiste essa aula em um outro momento, não se preocupe, porque a lógica da nova Lei de Licitações é a mesma, então essa aula não está desatualizada, fique tranquilo. O artigo 113 da Lei 8666, ele fala exatamente isso, que o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por essa lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução. É aquela lógica que a gente falou do banheiro químico, por exemplo. Nos termos da Constituição,
e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. Ou seja, meus amigos, eu tanto posso ter uma denúncia no controle interno da administração pública e, ao mesmo tempo, eu posso fazer uma denúncia no controle externo perante o Tribunal de Contas. É aqui um ponto que eu queria discutir com você. O controle interno e o controle externo são independentes. Um não depende do outro. Eu não preciso fazer o controle interno primeiro antes do controle externo e vice-versa. Existe aqui uma autonomia entre o controle da administração pública interno e o controle externo da administração pública. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque tudo que eu falei com você até agora foi partindo de uma ideia, partindo de um exemplo, onde eu tenho uma pessoa estranha ao procedimento licitatório. Vamos lembrar do meu exemplo inicial. O prefeito, em conluio com o presidente da comissão de licitação e com o empresário, querendo desviar recurso público. A revista divulgou lá em grande circulação esse esquema. Um terceiro, que não tem nada a ver com a história, fez uma denúncia no controle interno e fez uma denúncia no Tribunal de Contas. É possível? É possível. São denúncias aí que a gente fez para poder discutir a situação. Mas veja que nas duas situações que eu falei com vocês, eu também posso ter um controle provocado por um dos participantes do procedimento licitatório. O artigo 113 da Lei 8.666, parágrafo 1º, inclusive ressalta isso. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei para os fins do disposto nesse artigo. Ou seja, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, qualquer licitante, qualquer pessoa pode provocar o Tribunal de Contas e o controle interno para fiscalizar os atos aí dentro da Lei 8.666. E o interessante, parágrafo 2º desse artigo 113 da Lei 8.666. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame vários documentos, cópia do edital, cópia das propostas. Também os órgãos da administração estão obrigados a adotar medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhe forem encaminhadas. Então, estou falando de fato de um controle da administração pública feito tanto internamente, como também o controle feito externo, o controle externo feito pelo Tribunal de Contas. Para finalizar esse bloco, pessoal, vejam que o artigo 71 também traz outras atribuições do Tribunal de Contas. Por exemplo, ele fala, no inciso 6º, em fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aos estados, municípios e DF. Então, a União repassou um valor para o município X com um convênio. O TCU vai fiscalizar porque aquela verba é uma verba federal. Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada alguma ilegalidade. Então, veja que o Tribunal de Contas pode também assinar um prazo para o cumprimento da lei em caso de ilegalidade. Lembrando que as decisões do TCU também podem condenar aqueles que lesaram o patrimônio público a ressarcir o erário, eventual valor, para a própria administração pública que foi lesada, e também podem estabelecer multas. Essas decisões têm eficácia de título executivo extrajudicial. Não são decisões judiciais, são decisões que têm eficácia de título executivo extrajudicial. Então, meus amigos, para a gente poder firmar o nosso entendimento sobre o que a gente estudou, eu queria convidá-los a gente responder algumas questõezinhas aqui no nosso quiz. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: a anulação de ato administrativo pela própria administração pública, letra A, depende da presença de conveniência ou oportunidade. Letra B, precisa respeitar os direitos adquiridos. Letra C,
pode ser feita quando os atos possuem vícios insanáveis. E letra D, não possui previsão no ordenamento jurídico. Ora, aqui nesse quiz a discussão foi basicamente aquela súmula 473 do Supremo. Lembra que a súmula fala que a anulação dos atos administrativos pode ser feita em razão de uma ilegalidade, porque dela não se originam direitos, então não tem como eu discutir o direito adquirido de uma ilegalidade. E a própria súmula 473 fala que a administração vai revogar os atos, em caso de conveniência ou oportunidade. Ou seja, aqui na tela, a letra A está falsa porque ele diz que depende da presença de conveniência ou oportunidade. Não, o que depende dessa presença é a revogação do ato administrativo. Letra B, precisa respeitar os direitos adquiridos. Também não, porque o que a gente viu na letra B, na verdade na súmula 473 do Supremo, é exatamente que deles não se originam direitos. Lembra dessa discussão do ato nulo? A letra D de dado também está falsa porque possui sim previsão no ordenamento jurídico a anulação do ato administrativo. Deixando, portanto, o nosso gabarito como a letra C. Pode ser feita essa anulação quando os atos possuírem aí vícios insanáveis. A gente pode ir até um pouco além e dizer que quando há um vício insanável, a administração pública tem o poder dever de anular, né? Não só podem, como devem anular o ato administrativo. Vamos para a próxima pergunta. A denúncia de irregularidades perante o Tribunal de Contas, letra A, apenas pode ser feita pelo Ministério Público de Contas. Letra B, pode ser feita por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Letra C, pode ser feita apenas por um cidadão. Letra D, depende de prévia autorização do Congresso Nacional. Meus amigos, aqui tem vários dispositivos que a gente pode ver na própria Constituição, na Lei 8666, na lei que rege o Tribunal de Contas, que a gente vai ver que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia perante o Tribunal de Contas. Vejam que a letra A fala que apenas pode ser feita pelo Ministério Público de Contas. Não, o Ministério Público de Contas, de fato, é o Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas, mas ele não tem essa prerrogativa exclusiva para, eventualmente, propor alguma, ou para ser o legitimado exclusivo para representações no TCE ou TCU. A letra C diz que pode ser feita apenas por um cidadão. Essa discussão do cidadão, a gente vai falar nas próximas aulas quanto à ação popular. A ação popular, sim, Lei 4717 de 65 diz que apenas o cidadão, ou a pessoa física que tem um título de eleitor, é quem pode propor a ação popular. Aqui é qualquer pessoa, não apenas o cidadão. Letra D, depende de prévia autorização do Congresso Nacional. Também não, pessoal. A gente viu a própria Lei 8666, artigo 113, parágrafo 1º, dizendo que qualquer pessoa, qualquer licitante podem aí fazer essa denúncia. Então, o nosso gabarito, de fato, diz que pode ser feita por um cidadão, por partido político, por associação ou sindicato, dentre vários outros legitimados para fazer essa denúncia. Vejam que na letra B a gente não colocou a expressão apenas. Esse é o nosso gabarito. Vamos então para a nossa próxima questão. A fiscalização dos atos da administração pública pelo Tribunal de Contas pode ser entendida como que tipo de controle? Isso é um controle interno? É um controle judicial? É um controle externo ou é um controle popular? Meus amigos, é como a gente insistiu com vocês ao longo da aula. Na verdade, o próprio artigo 71 da Constituição, no caput, ele diz que o controle externo da administração pública vai ser feito pelo Tribunal de Contas com o auxílio, ou melhor, o controle externo da administração pública vai ser feito pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Peguei aqui a minha colinha no artigo 71, que eu estou aqui com o computador do lado. Mas ele diz exatamente isso, que o Tribunal de Contas não é um controle judicial. Não é um controle interno, como, por exemplo, o controle feito pela própria administração pública. Ele é um controle externo, feito pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. O gabarito, portanto, seria a letra C. Tá bom? Então, meus amigos, a gente viu hoje que
o controle da administração pública tanto pode ser dividido entre um controle interno, feito pela própria administração, um controle externo, feito pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e um controle judicial. A gente não enfrentou hoje a discussão do controle judicial. A gente falou, sim, que a súmula 473 do Supremo, ela estabelece que a administração pode anular seus próprios atos quando aivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou pode a administração pública revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Nós falamos também que o Tribunal de Contas da União exerce esse controle externo a cargo do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional faz o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e cabe ao Tribunal de Contas da União, ali no artigo 71, uma série de competências, dentre elas, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, sustar, se não atendido à execução de ato impugnado, o Tribunal de Contas susta ato administrativo, e o Tribunal de Contas não susta contratos administrativos. Essa sustação de contratos é feita pelo próprio Congresso Nacional. Essas eram as discussões que a gente tinha para trazer hoje, lembrando que na próxima aula nós vamos continuar o controle da administração pública, atacando tanto o controle judicial, na verdade o controle judicial em grande maioria, falando de mandado de segurança, falando da ação popular, da ação civil pública, do mandado de injunção, do habeas data e também da lei de improbidade administrativa. Aguardo vocês na próxima aula. Até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.